Conversar com o secretário de Planejamento, Éder Boron. Bom dia, secretário. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Um feliz ano novo a todos, né? Que tenhamos um 2024 cheio de boas energias, de perspectivas, de esperanças para o ano que está à frente e que possamos fazer da nossa sociedade sempre melhor, próspera, com desenvolvimento econômico e social sempre alinhado com os desejos aí da sociedade. E o planejamento é fundamental para isso, né, secretário? Quais são os desafios principais aí, as demandas principais da secretaria para esse ano, que também marca o fim de um governo 2024? Que marca vocês pretendem deixar no município? Sim, bom, Jorge, o planejamento urbano, como a gente já falou aqui em outra oportunidade, ele é uma mola propulsora de qualquer município, né? Quando você trata de planejamento urbano, você está tratando do cerne de uma cidade, de como ela se desenvolve, do que ela quer para o futuro, de quais os projetos estão sendo executados, quais têm que ser preparados a curto, médio e longo prazo. Então, a Secretaria de Planejamento Urbano é uma secretaria que ela está sempre atual. Ela não é uma secretaria que em determinado momento ela tem mais importância, em determinado momento ela tem menos. Ela, por ser uma secretaria meio, ela está o tempo inteiro sendo demandada pelo município, pelas demais secretarias, para que nós consigamos planejar a cidade que a gente quer no presente e no futuro. E aí, obviamente, estamos num ano de encerramento de governo municipal, é um ano que terá eleições municipais, de um governo do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria Regina, do prefeito Mário já de praticamente 6 anos, entrando no 6º ano, com a vice Maria Regina entrando no 4º ano, em que muitas coisas que foram planejadas, a grande maioria do plano de governo desenvolvido nesses 2 últimos mandatos e das obras e demandas que nós prevíamos já foram executadas ou estão sendo executadas. Então, o nosso desafio agora é terminar todo aquele plano de governo e aquelas obras de planejamento urbano que nós pretendíamos e planejamos lá atrás e, obviamente, sem deixar de ter responsabilidade de já deixar novas perspectivas, novos projetos e novas demandas para o governo, seja ele qual for que venha do futuro. Como eu te falei, essa é a responsabilidade do planejamento urbano. Nós não podemos pensar apenas em mandato, mas sim numa sequência de cidade. Então, temos projetos sendo encerrados e temos projetos sendo preparados para que nos anos seguintes a cidade tenha condição de decidir aqueles que são mais oportunos e momentaneamente necessários para a cidade. Do que está em andamento, secretário, o que mais que o senhor poderia destacar aqui? Porque não dá para falar de tudo, a gente ficaria aqui um bom tempo, né? Mas o que o senhor pode destacar que vai mudar, assim, que o cidadão vai notar, nossa, isso mudou a cidade, né? Isso impactou muito no município. A gente tem grandes obras que já impactaram muito, né? Complexo do Baden-Forte, né? Ali a Humberto de Campos. Isso. Tem obras de pequeno, de médio e de grande vulto, né? Graças a Deus nós conseguimos ao longo desse governo concluir 2 grandes corredores, que foi o corredor leste aqui com a República Argentina, a duplicação da ponte Adolfo Konder, né? O prolongamento da Rua Chile. Concluímos também o corredor sul, que então foi Rua Amazonas, Hermann Uscher, toda a conexão aqui com a Alameda Rio Branco, fizemos todo esse circuito. Lá no corredor oeste, nós também tivemos a oportunidade, embora ele já tivesse bem encaminhado, já de anos atrás, nós tivemos a oportunidade de concluir a General Osório, abrir lá a faixa reversível, fazendo toda aquela conexão com a ponte do Baden-Forst, com a Humberto de Campos. Então, só nesses 3 grandes corredores que foram concluídos durante os últimos anos, Jorge, isso já mudou a vida de praticamente 60% da cidade de Blumenau.
Basta que as pessoas recordarem como era difícil o trânsito entre a Ponta Aguda e o centro, como era complicadíssimo o trânsito lá na região da General Osório, da Rua João Pessoa. As pessoas levavam 1h30, 2 horas para vir para o centro e para voltar para suas casas. Né? Você atravessar a BR-480, que não tinha o complexo do Badnefro, a dificuldade que era até chegar lá. O Corredor Sul, aqui a Rua Amazonas, né, o que melhorou e qualificou a vida de toda a região do Grande Garcia. E esses foram concluídos. Foi um desafio do governo Mário e Maria concluir esses projetos, e nós, graças a Deus, conseguimos concluir e dar maior qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social para essas regiões. E o nosso grande desafio de 2023 e de 2024 é iniciar as licitações do Corredor Norte. Então, lá na Pedro Zimmermann. Lá na Pedro Zimmermann. Esse, inclusive, era um dos grandes desejos do prefeito Mário, lá atrás, né, ainda quando era vice-prefeito, estava lá na Secretaria de Parcerias, buscando, inclusive, recursos para tentar melhorar aquela situação. É uma das regiões hoje que talvez a que mais sofre com o trânsito. Né? Fora os três grandes corredores que já foram feitos, que eram regiões que sofriam muito, hoje realmente a região norte é a que mais demanda de obras de mobilidade. E aí, para o público que está nos ouvindo entender, não é fácil você preparar projetos numa rodovia como a Pedro Zimmermann, que tem um lado que é estadual, tem o lado municipal. Você tem que fazer as conexões das ruas, que são ruas extremamente povoadas, que chegam nessas rodovias. Você precisa fazer conexões do público que sai da região central da cidade para chegar até esse grande corredor. Então, são obras em todos os lados que você precisa preparar os projetos. O segundo momento, você precisa buscar a fonte de financiamento, se é financiamento bancário, se é internacional, se é nacional, se é ajuda do governo do estado, se é ajuda do governo federal, se é recursos próprios do município. Então, isso demanda um longo tempo de busca, né? E aí vai muito do poder de fogo político do prefeito, da vice-prefeita, de ir buscar a forma de financiamento dessas obras. E, posteriormente, então, vem a outra fase, que também é uma fase bastante complexa, que é a fase licitatória, burocrática, porque essas licitações são licitações de grande vulto, de grandes valores, que participam grandes empresas, que você tem que fazer com acompanhamento do Tribunal de Contas, tudo dentro dos estritos ditames legais. Então, para você chegar a uma conclusão do processo licitatório desse, sempre é muito complexo. Graças a Deus, Blumenau é uma cidade que tem um corpo de servidores altamente competente na parte administrativa, jurídica, na parte técnica de engenharia, para fazer o acompanhamento, desenvolvimento desses projetos, fiscalização de obras. E chegamos nessa fase agora licitatória. Então, o Corredor Norte, só para os ouvintes entenderem, abrange desde obras aqui da Itopava Norte, do início da Itopava Norte, até praticamente a Polícia Rodoviária Estadual lá na Dr. Pedro Zimmermann. Então, nós tivemos que desenvolver projetos que se conectem entre eles, esses projetos foram divididos em várias etapas, em várias partes licitatórias, para que nós possamos, ao mesmo tempo e concomitantemente, ir realizando obras no trecho todo, né? No trecho como um todo. Então, as primeiras licitações que já têm o valor de financiamento internacional do Banco Fomplata conquistados nesse governo, que é em torno de praticamente 100 milhões de reais, são as obras do lado municipal, aqui desde a rua praticamente 1º de janeiro até a Pedro Zimmermann, quando ela conecta com a BR-470. Essas licitações já tiveram início, já estão rodando, os projetos já estão... Aliás, todo o projeto Corredor do Norte está pronto, atualizado, dividido em etapas. As primeiras licitações foram feitas dessa região. Ali vai ter um prolongamento da chamada Rua São Valentim. A Rua São Valentim, quando ela chega, que ela vem se conectando aqui, desde praticamente aqui da Rivagem, que ela vai se conectar lá com a Rua 1º de Janeiro. Chegando lá, ela vai ter uma conexão direta com ponte
com a rua Dr. Pedro Zimmermann. Então, ela atravessará a rua 1º de Janeiro, chegando na Pedro Zimmermann, e aí nós teremos a condição de fazer um binário entre a rua 2, praticamente uma grande rótula de binário entre a rua 2 de Setembro, Pedro Zimmermann, 1º de Janeiro e o prolongamento da rua São Valentim. Isso ali vai mudar amplamente todo o trânsito daquela região. Ele vai ter uma... Só para o nosso ouvinte entender, secretário, desculpe interromper o senhor. Claro. Quem segue do centro ali, digamos, para o Salto do Norte, então, passaria ali por trás, na 1º de Janeiro, nessa nova via que vai ser aberta ali com ponte, sairia ali onde é a Uniaselv e seguiria para o Salto do Norte, certo? Exatamente. E quem vem do Salto do Norte para o centro desceria atualmente pela 2 de Setembro ali. E aquele acabava com aquele caos ali naquela região. Acabava com o caos, e a rua 1º de Janeiro, entre daí o prolongamento da rua São Valentim e a 2 de Setembro, ela inverteria de mão, né? Se transformando então nessa grande rotatória que eu falei para vocês. Além do que teria a duplicação da rua Dr. Pedro Zimmermann, também é outra etapa do projeto, e a reforma da ponte lá da rua... A ponte Santa Catarina, né, que liga Topava Norte e Salto do Norte. Que já tem processo licitatório de reforma dela e ampliação dela para mais uma pista. Então, aquela primeira etapa que vocês viram acontecer da frente lá do terminal da Parada 1, já foi início da obra, já feita pelo município, lá toda aquela revitalização de toda aquela grande rótula na frente da Parada 1, já pensando nessas futuras conexões. Então, duplicação da Pedro Zimmermann na parte municipal, realização da via projetada lá da Rua São Valentim, ampliação da ponte Santa Catarina, com mais uma pista, e a transformação disso tudo em um novo fluxo de trânsito. Isso ficaria para a parte estadual, para a parte municipal. E já tem os projetos prontos, divididos em trechos 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B, da Pedro Zimmermann, desde a conexão ali do Forte Atacadista, do trevo, do antigo trevo da Mafisa, até a Polícia Rodoviária Estadual. Que daí já é a parte estadual. Trechos triplicados, os primeiros trechos, 2 primeiros trechos triplicados, 6 pistas, 3 em cada lado, o que seria um novo formato um marco para aquela região, né? De mobilidade urbana, e trechos, posteriormente, então, a esse trecho de triplicação, duplicados. Né? Além do que todas as ruas de conexão já estão sendo trabalhadas, né? A Frederiquinhas a gente já está trabalhando, mas todas as ruas que posteriormente fazem conexão com essas propostas de triplicação e duplicação, também estão sendo trabalhadas para reasfaltamento, reurbanização, ressinalização, para não só o trecho da Pedro Zimmermann ser uma via com mobilidade adequada, mas também todas as que fazem contato com ela que sejam beneficiadas. Então, é um grande projeto. O nosso último cálculo, o projeto como um todo, em torno de 450 milhões de reais. O município tem já parte disso já com dinheiro captado, tanto é que já está fazendo as partes licitatórias, mas o prefeito Mário tem trabalhado forte com o governo do estado, com o governador Jorginho Melo, no intuito de fazer com que o governo do estado entenda a importância da injeção de recursos para a obra de mobilidade naquele local, porque, Jorge, nós temos em torno... É uma área de expansão de desenvolvimento econômico e social, área de expansão industrial, área de expansão comercial. Nós temos em torno lá de 15 milhões de metros quadrados de novas oportunidades de desenvolvimento econômico. Exato. Então, tem muita área lá para ser utilizada. E as áreas hoje elas não são utilizadas pela questão da logística, da mobilidade. Então, uma empresa ela deixa de se instalar na região da Pedro Zimmermann porque pega um trânsito caótico todo dia para chegar na BR. Se nós dermos essa condição de logística e de mobilidade urbana, você pode ter certeza que em menos de 3 anos aquela região se transforma e começa a gerar mais ICMS, mais ISS, mais IPTU. Todo investimento que for feito naquela região, ele se paga em pouquíssimo tempo, porque a geração de receitas para município, estado e União será alto, porque tem muita metragem quadrada lá de terrenos ainda desocupados, que podem ser ocupados por indústrias, empresas, geração de emprego, de rentabilidade,
a cidade tem muito a ganhar com essa obra do Corredor Norte. Sem dúvida nenhuma. Secretário, 2 perguntas bem rapidinhas para o senhor. O que é possível fazer nessa questão nesse ano? Né? E quais são os cálculos de vocês que, com toda essa parte burocrática, licitação estabelecida, em quanto tempo se conclui uma obra tão grande e tão necessária como essa? Embora pareça, Jorge, mas ela não é uma obra tão complexa quanto tu possa imaginar. Porque se o ouvinte que está aqui e que é lá da região vai entender o que eu estou falando, se perceberes ao circular pelo Dr. Pedro Ziman, as edificações elas já são afastadas na faixa de domínio. Então, ao longo das últimas... Então, não há muitos problemas com indenizações, espaço, por exemplo? Com demolições, com indenizações. Obviamente, tem que haver as indenizações, as desapropriações, mas o espaço já está lá garantido. Porque ao longo das últimas décadas, o DEINFRA fez esse serviço muito bem, de não permitir construções na faixa de domínio de 50 metros da Dr. Pedro Ziman. Então, o espaço está lá para ser utilizado. Certo. Vai demandar desapropriações, mas o início de uma obra dessa não é tão complicado, porque já está a faixa de domínio lá preservada. Certo. Então, é o tempo realmente burocrático de terminar o processo licitatório e obviamente, fazer a contratação das empresas, ter a captação de recurso e ter o recurso captado e iniciar a obra. A obra em si, obviamente, depois iniciada, por ser uma obra complexa, de triplicação, de duplicação, ela deve levar de seus 18 a 24 meses. Mas é uma obra que ela precisa iniciar. Mas em 2 anos pode ser concluída? Ela pode ser concluída sem problema absolutamente nenhum, pelo fato de não ter tantas construções a serem demolidas, a serem indenizadas, pessoas a serem realocadas pela faixa de domínio está lá preservada. E há condições de começar uma obra como essa ainda neste ano? Há condições, sem sombra de dúvida. Esse é o objetivo do governo? O objetivo do governo, já com as licitações em andamento, é iniciar as obras esse ano. Muito provavelmente, ainda dentro do primeiro semestre, provavelmente na parte municipal, a comunidade já vai ver as obras do Corredor Norte sendo executadas. Obviamente tem outros projetos anexos, junto com isso o município está projetando uma ponte aqui que liga o final lá da rua... da Rua São Paulo? Da Rua São Paulo com a Rua 2 de Setembro, né? A gente chama lá da Complexo Viário da Itopava Norte, que é uma ponte ao lado da atual ponte da Rua Santa Catarina, da ponte de Neubornhausen. Então, o município também está fazendo suas partes mais aqui na área mais urbanizada, mais próximo da região central. Para já atender toda essa demanda que deve crescer. Para atender essa demanda que deve crescer. A próprio asfaltamento do Morro da Goiaba, que vai ligar toda aquela região ali Graças a Deus, secretário. Aquilo é um teste de amortecedor. É um teste amortecedor, mas é pensando nessa mobilidade, né, Jorge? Com uma segunda ponte projetada naquela região, com o asfaltamento do Morro da Goiaba, que vai facilitar a mobilidade da Rua 2 de Setembro até a região da Fortaleza, com o prolongamento da Rua São Valentim, com a chegada mais fácil na Dr. Pedro Ziman, né, acessando melhor a BR-470, isso tudo gera um fortalecimento econômico e social daquela região, que tenho certeza que para os próximos 5 a 10 anos é uma região que crescerá muito na parte social e econômica na cidade de Blumenau. Sem dúvida nenhuma. Secretário, esse governo está fechando o mandato aí em dezembro, e cada vez que a gente fala em planejamento, alguém vai dizer, tá, e a ligação Velha-Garcia? E a ligação Velha-Garcia? Se recuperou uma ligação antiga, né? Se investiu naquela ligação antiga. Agora, pelo conhecimento que o senhor tem, né, adquirido com a experiência de secretário do Planejamento, é possível a cidade ter uma ligação melhor entre esses 2 bairros que tanto se fala? Ela é possível, Jorge. A pergunta é ótima. Eu falo aqui como secretário de Planejamento Urbano. Eu poderia falar como cidadão, né? O prefeito tem um sonho e um desejo, o prefeito e a vice-prefeita, de fazer a ligação Velha-Garcia, de asfaltar, requalificar. Aquela que nós temos lá agora no Zembron, né? Aqui eu falo como secretário de Planejamento. Mesmo realizando essa obra, ela tem dificuldades nas suas 2 entradas e saídas, tanto lá pela Rua Bruno Schreiber quanto pela Antônio Zendron. Existem outros projetos de ligação entre os 2 bairros, não tão longínquos, em regiões menos
afastadas, mais aqui entre a Rua João Pessoa e a Rua Hermann Uscher. Contudo, é um valor altíssimo, né? Eu citei aqui que para fazer todo o corredor norte, nós estamos falando aí talvez praticamente meio milhão de reais. Não fugiria disso, por exemplo, para fazer uma grande obra de ligação entre o bairro Velho e Garcia. Eu tenho certeza absoluta que conforme a cidade vai crescendo pelos próximos anos... Vai chegar um momento que vai ser obrigado, né? Você não tem como fugir disso. Não tem como fugir, ela vai precisar acontecer. Mas hoje, as nossas pesquisas de origem e destino, elas demonstram que, e aqui eu não quero, por favor, atingir assim, o desejo de nenhum cidadão, de nenhum morador com quem eu vou falar. Hoje, as nossas pesquisas de origem e destino, elas nos obrigam a direcionar os investimentos para outras regiões, por exemplo, para o Corredor Norte. Porque enquanto lá no Corredor Norte eu tenho 50, 60 mil veículos transitando, numa ligação Velha Garcia eu teria 300, 400, 500. Não passaria disso por dia. Então, enquanto a cidade ainda tem obras e demandas de mobilidade urbana por fazer, com investimentos que ainda são altos, nós não podemos transferir determinados investimentos para uma obra que não geraria tamanho efeito como as que nós temos por fazer ainda. Por isso o município prioriza melhorar o que tem. Prioriza melhorar o que tem. Mas, com certeza, com o crescimento dos bairros Velho e Garcia, que o próprio novo censo aqui demonstrou que as populações estão crescendo, estão se qualificando, a construção civil está avançando para esses dois bairros de uma forma muito grande, em algum momento tem que se achar uma solução definitiva para essa ligação. Porém, Jorge, não é mais como antigamente, que as pessoas saíam da Velha para trabalhar na Artex, saíam do Garcia para trabalhar na Etopau Central. Isso mudou muito nas nossas viagens de origem e destino. Hoje, o cidadão mora no Garcia, trabalha no Garcia. Mora na Velha, trabalha na Velha. A grande maioria das pessoas moram em seus bairros e trabalham em seus bairros. É um percentual pequeno, aqui, novamente falando como secretário de Planejamento Urbano, é um percentual menor do que era nos anos 80, 90, de pessoas que circulam muito na cidade para exercer seus ofícios. As próprias empresas preferem muitas vezes contratar pessoas que moram perto dos seus locais de trabalho, para as pessoas poderem usar o transporte coletivo com maior qualidade, ir de bicicleta para o seu trabalho. Então isso mudou muito na cidade, mas que em algum momento haverá que ter uma outro tipo de conexão entre esses dois bairros, vai haver, mas talvez para médio prazo a cidade tenha que pensar nesse tipo de ligação e de obra. Tá certo. O tempo aqui voa, secretário, mas rapidinho, se o senhor puder resumir, houve uma revisão do plano diretor, né? Uhum. O que foi alterado aí? Se o senhor puder resumir rapidinho. Na verdade, o que foi feita a revisão geral foi do Código de Posturas, né, Jorge? Que era o Código de Posturas era de 1974. Das leis importantes do município, era a mais antiga. Então, é como o cidadão se relaciona com a sociedade, com a cidade, né? Uhum. Eu como cidadão, você como cidadão, quais os comportamentos que a gente tem que ter para tornar a nossa cidade ordeira, adequada, com respeito, com qualidade. Esse código era de 74, tinha muitas posturas lá, muitas condutas que eram previstas que praticamente estavam em desuso, eram já insignificantes para a sociedade atual. Então, no ano passado, nós fizemos a Secretaria de Planejamento fez uma revisão geral desse código, ele foi aprovado em novembro pela Câmara de Vereadores, passou a vigir em 1º de dezembro, já está sendo executado. É um novo formato de relação do cidadão com a cidade de Blumenau. Lá a gente previu quando o cidadão recebe uma notificação, como ele pode fazer sua defesa, qual é o prazo que ele tem para a defesa, quem vai julgar a defesa que ele apresentou para o município, se ele receber uma multa, qual é o tempo, como ele pode se defender, qual é o tempo que ele tem para a defesa, quem vai julgar aquele recurso que ele apresentou. Nós ampliamos o direito do cidadão do ampla defesa e do contraditório para que nós tenhamos uma sociedade mais qualificada e ajustamos algumas condutas que estavam em desuso. E em relação ao plano diretor, o nosso plano diretor ele é atualizado, ele é de 2018. Os códigos, o código de edificações, código de
circulação, código de zoneamento. Eles estão o tempo inteiro sendo feitas pequenas revisões. O Código do Meio Ambiente está sendo revisado agora pela Secretaria do Meio Ambiente, o Código de Circulação está sendo revisado pela equipe da Mobilidade Urbana, e o Código de Edificações e de Zoneamento também foi feita algumas análises no ano passado para trazer um pouquinho mais de atualização para a construção civil, tendo em vista que a região litorânea, né, é visível que a região litorânea tem crescido absurdamente, né? Levado a construção civil das cidades como Blumenau, Joinville, as maiores cidades, mas que são do interior, têm perdido mercado para a região litorânea. Então, nós estudamos algumas adequações, vamos trazer essas atualizações ao longo do ano de 2024 para que a construção civil, a cidade, ganhe maior desenvolvimento econômico e social nessa parte residencial, comercial e industrial. Mas não é uma revisão do plano diretor, mas sim atualizações nos códigos que precisam ser revistas para fortalecer a cidade como um todo. Éder Boron, secretário de Planejamento, muito obrigado pela participação do senhor aqui nesta manhã. Claro que são muitas obras, né? Muitas coisas, secretaria muito ampla, e coisas pontuais a gente pode voltar aqui a conversar e levar orientações para a nossa audiência. Muito obrigado. Não tenha dúvida, Jorge. Tem uma série de outras situações acontecendo, praças, outras pequenas obras de mobilidade, de lazer, de qualidade de vida, que em um outro momento posso vir aqui apresentar. Vamos falar só sobre as praças, né? Porque o pessoal está querendo mais áreas de lazer aqui no município, apesar do crescimento que a gente teve nos últimos anos, mas ainda há uma carência, né? Não tenha dúvida. Nós falamos muito do assunto da moda, que é a mobilidade, mas a qualidade de vida a gente precisa preservar. E o planejamento urbano trabalha com isso, com segurança por meio da drenagem, com qualidade de vida por meio das praças, dos ambientes, dos parques, né, das áreas de preservação permanente, como fazer essa conexão de todas essas regiões com o cidadão, porque ele tem maior qualidade de vida. Eu agradeço a oportunidade, sempre que possível posso estar aqui presente, agradeço a você e a todos os ouvintes, e um feliz 2024 a todos novamente. Obrigado, secretário Éder Boron, do Planejamento, conversando com a gente.